aí, gente. Muitos celulares. Muitos celulares. Podemos começar? Bora lá. Vamos lá. Hoje vai ser muito mais um bate-papo. Um bate-papo. Bate-papo para falar sobre a nossa visão de marketing. Isso mesmo. Isso é legal. É legal, legal. Eu adoro falar de marketing. Uma coisa Também. que faz a diferença. Se tiver um marketing bom, vai vender. Se não tiver, não vai vender. Não vai conseguir explorar aquilo que você precisa, né? Estamos Isso. ao vivo. Ao vivo, Marcelo. Já está ao vivo? Já está ao vivo. Então, vamos só, a hora que você der o ok, a gente dá o start e põe lá. A hora que Tivemos quiser, pode começar. tivemos A gente um problema chegou técnico, atrasado. né? Problema técnico. Começamos um pouco atrasado. Pior que a live passada também tivemos porque caiu, né? É. E foi online. Né? Mas vai dar certo. O importante é que fica gravado e depois as pessoas conseguem acessar, né, Wilson? Total. Então, começando em 3, 2, 1, Pamela? Começando. Então vamos lá. Oi galera, desculpa Opa. atrasar vocês. Não tem Perdão, problema. já esqueci minha chave. Aí, ó. Sem chave não dá pra ir pra casa. Não, é porque eu abro de manhã aqui. Olá pessoal, tchau, Valeu. boa noite. Tchau, com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Então vamos lá. Começando em 3, 2, 1, né? Gente, muito boa noite. Tava gravando já, mas enfim. Muito boa noite. Meu nome é Marcelo Estival. Eu sou consultor de empresas. Atuo há quase 10 anos em empresas de Curitiba. Estou aqui com meu amigo Gilson e meu cliente também. O Gilson, que é dono da Top Level Motors, né, Gilson? Boa noite, pessoal. Mais um dia, né, Marcelo? É isso aí, é isso aí. E aí estamos construindo, né, a 10ª live, né? 10ª live. E hoje nós vamos falar de marketing. A minha proposta é duplicar o seu lucro em um ano. E qual que é a filosofia da consultoria? A nossa proposta agora, né, Gilson? A filosofia da consultoria é que todas as áreas podem interferir no lucro da tua empresa. Então você é uma empresa como se fosse um motor. E as áreas são, minha visão, né, nessa metáfora, as áreas são como se fossem partes desse motor. E se uma dessas partes não vai bem, vai interferir em todas as áreas. Por exemplo, tem um cliente meu que a gente aumentou muito as vendas, mas não tinha a capacidade de produzir. E por não ter essa capacidade de produzir, isso estava gargalizando tanto na parte financeira, porque não estava, enfim, estava interferindo, não estava atrasando o tempo de entrega, tivemos que mexer na parte de produção. Então, todas as áreas, se você não tiver um RH estruturado, também eu não vou conseguir trazer pessoas preparadas e dentro das descrições de cargo que tem que estar desenhadas para performar dentro da empresa. Então, toda a área interfere no lucro da tua empresa. Eu adorei essa analogia do motor do carro, né? Porque imagina um motor se tiver com o pneu furado. Ah, Não sim. vai rodar, né? Também não vai rodar, exatamente. E imagina um motor bom, com todos os equipamentos funcionando, mas não tiver o piloto, né, para fazer. Isso Tem mesmo. muito a ver. Gostei da analogia. Tem tudo a Tem ver. tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Todas as áreas são importantes e existe sempre aquele debate. A gente está fugindo um pouco do tema de hoje, que é o marketing, mas não é. Então, por exemplo, tem muita área que acha que não, sem o financeiro, não adianta que a empresa vai por água abaixo. Se não tiver vendas, não tem o que vocês produzirem. Ah, mas se não tiver área de produção, não tem o que vocês venderem. Então, é uma conversa que não chega a lugar nenhum. E o marketing é muito a ver com essa questão do... tem tudo a ver com aquilo que é da estratégia, né? Uhum. Que é aquilo que você falou, mas o marketing é onde faz o dinheiro entrar, né? O marketing é onde faz o dinheiro entrar, porque é ele que idealiza o que vai ser negociado. Com Né? certeza. Então hoje o objetivo dessa live, Gilson, é que as pessoas analisem, se você está querendo montar um negócio, que você faça essa análise para você entrar de cabeça e da forma certa no mercado, mas se você já tem uma empresa, se você pensou de todas as visões que a gente vai trazer para o marketing de uma pequena empresa. O objetivo hoje é que ao final dessa live você tenha uma noção de o que eu tenho que fazer em termos de marketing para fazer funcionar melhor esse marketing. E o que é esse marketing? É você ter um produto ou um serviço que atenda uma necessidade de mercado e seja visto dessa forma. Você não basta ser, tem que parecer. E o marketing te ajuda muito a ser e parecer. Por que ele te ajuda muito a ser e parecer, Gilson? Eu costumo falar, como diz o pai um dos pais do marketing, que é o Philip Kotler, ele fala muito sobre os 4 P's do marketing, né? Isso veio muito dele, ele fala muito sobre isso, né? Aí teve várias versões sobre os P's do marketing aí, mas enfim, ele fala que a gente tem que analisar preço, o que são os 4 P's, né? Preço, praça, produto e como é que está a tua promoção, a tua divulgação disso, né? Então a gente vai começar sobre qual que é o objetivo da área de marketing para uma pequena empresa.
Na tua visão disso, como que você vê a área de marketing para uma pequena empresa? Eu vejo que primeiramente o marketing ele a gente sabe que para um pequeno empresário o marketing ele é venda, né? Sim. Não marketing. Vender é fundamental em qualquer área, né? Mas para o pequeno empresário mais que nunca, né? Porque um pequeno empresário precisa girar, né? E o marketing ela tem essa capacidade, né? De fazer o teu produto chegar naquela pessoa que quer comprar, né? Você vai pegar, digamos assim, se você vende qualquer produto, se você colocar ele num canal correto, para a pessoa correta, você vai tirar o atrito da frente e vai vender muito mais rápido, né? E vai vender de forma muito mais assertiva, vai vender mais, vai atingir suas metas. Então, para mim, o marketing é fundamental para que você tenha velocidade na venda, velocidade e atingimento dos objetivos, né? Isso mesmo. E essa é exatamente a minha visão. Existe uma questão de cada um vai trazer uma visão sobre o marketing. Sim. Minha visão é muito parecida com a tua. A área de marketing tem a função de aumentar suas vendas. Pronto, acabou. Essa é a minha visão, pelo menos para uma empresa de pequeno porte. Pode ser que daqui a pouco venha um guru do marketing que está voltado a falar para empresas de grande porte, multinacionais e tal, e vai trazer uma visão mais rebuscada. Peraí, gente, o objetivo das lives é atender empresas de pequeno porte. Claro. E o marketing serve para aumentar as suas vendas. Então, uma das primeiras coisas que eu falo, como é que está a tua divulgação hoje? Você está divulgando o teu produto? Você está sabendo comunicar o teu produto através do marketing? E o marketing, por exemplo, onde que ele tem, como é que está as tuas redes sociais? Será que está falando muito sobre, vamos colocar na prática isso, Gilson, será que está falando muito sobre feliz dia de não sei das quantas, feliz dia disso, feliz dia daquilo? Tudo bem, isso serve para agradar algumas pessoas que são o teu público-alvo, que a gente vai falar hoje sobre o público-alvo, mas será que isso está trazendo mais vendas para você? O marketing, né, Marcelo, ele tem que ser intencional, né? Quando você vai falar de venda, você não pode ser uma panfletagem digital, né? Senão vamos pensar assim, hoje a gente está falando das redes sociais, né? Se eu só fico falando, compra o meu produto, é importante, né? A gente vai estar mostrando. Mas você tem que mostrar o teu produto de uma forma que seja benéfica para aquela pessoa que quer comprar, né? Por exemplo, se eu falo de carro, eu não posso ficar falando, só colocando no meu Instagram, só mostrando os carros. Eu tenho que mostrar o que carro faz, qual que é a vantagem de determinado carro, qual que é a atratividade de ter um carro que é mais, que gasta menos. O benefício, né? O benefício e também é o dia a dia do carro, sabe aquele negócio de você falar assim, você está falando de venda, mas não só da venda, mas você está falando assim do carro, por exemplo, assim, você tem um carro, você mostra lá o ar-condicionado digital do carro. Você está mostrando um produto, você não está falando assim, compra esse carro porque é mais barato, mas você está colocando algumas coisas que as pessoas vão chamando a atenção, né? E são pequenos gatilhos que você vai fazendo, que vai despertando naquela pessoa o desejo daquele teu produto. Né? E pegando esse exemplo que você mostrou mesmo, mostrar o benefício do ar-condicionado digital e dual zone, não sei o quê. Mas o que é isso daí, né? É você mostrar, olha, você vai poder ter áreas de diferentes temperaturas dentro do teu carro, você consegue organizar melhor isso, né? E o fato de ser digital, por que é importante o digital? Porque senão você tem que ficar toda hora no botãozinho, né? Então você está mostrando o que a pessoa leva de vantagem com isso, né? E o marketing tem muito a ver com isso, né? Então, assim, eu criei aqui 5 pontos que eu acho que são essenciais para a gente falar sobre marketing. Eu não sei se vai dar tempo, Gilson, de falar hoje, mas vamos lá, vou listar. Primeiro, criar um plano de marketing, ponto 1. Ponto 2, conhecer o seu público e concorrência. Então, hoje, eu quero investir muito nessa parte de falar da persona, de entender quem que tem que comprar o teu produto. Se a gente ficar pelo ponto 1 e 2 hoje, eu já estou feliz. Legal. Ponto 3, fortaleça a sua presença digital, né? Então, principalmente hoje em dia, se você não tem uma presença digital, se você ainda está naquela ideia de que é só ter uma loja e colocar uma fachada, você pode estar perdendo muita fatia de mercado, uma construção de marca, tudo isso. Eu diria que você está fadado a quebrar para o pequeno empresário. Se você não tem um plano de marketing e for no convencional, eu acho que hoje é muito raro, né? Mas hoje as pessoas sabem que o Instagram é importante, que um Facebook é importante, mas às vezes ela negligencia pelo consumo do dia a dia do trabalho, né? Sim. E precisa entender que precisa ter uma disciplina para produzir o conteúdo ali diariamente, né? Exatamente. Você precisa chamar a atenção do teu cliente todo dia, não é verdade? Exatamente.
e você ter presença digital, né? Vamos tocar sobre presença digital. Item 4, criar um relacionamento e fidelizar os clientes, né? Faz parte do marketing também isso. Sim. Essa questão de relacionamento, de fidelização dos clientes, de contato, né? É uma área de marketing, né? E por fim, monitorar e otimizar os resultados. Por exemplo, da consultoria, eu não quero entrar ainda no assunto, mas da consultoria, todo mês a Pamela faz uma análise digital de como é que estão os resultados da consultoria. E a gente tem que analisar isso, tem que entender, tem que colocar metas sobre isso. Vamos chegar lá. Então vamos começar, Gilson. Rodamos, né? Mas a gente começou falando que a área de marketing tem a missão de ampliar as vendas. E o que é esse ampliar as vendas, né? É colocar produtos, demonstrar o teu produto e divulgar de uma forma que isso vai trazer material, por exemplo, para o teu vendedor utilizar isso. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente que a gente falava muito do dia disso, dia de não sei das quantas, dia daquele, mas os vendedores me pediam, Marcelo, agora que você está chegando aqui para reestruturar, a gente precisa que seja divulgado mais o nosso produto, porque a gente não tem o que mandar para o nosso cliente, eu não tenho o que mostrar, está sem identidade visual na minha empresa, Gilson. Imagine. Não é nem rede social, é uma questão do produto para ele poder falar com o cliente dele, ele poder falar aquele material, né? Exato. E aí o que a gente pegou? A gente pegou os produtos, é uma empresa que tinha muitos SKUs, muitos produtos, né? A gente pegou esses produtos e começou toda semana, então a gente vai ter que divulgar 2 produtos aqui, fazer vídeo deles, mostrar os benefícios, características também. E para um público B2B, que é um público que vai utilizar o teu produto para entregar para o consumidor, né? Que é negócios para negócios. Então a gente teve que entender a nossa persona, que vai ser o próximo tópico, né? Mas a gente teve que saber o que mostrar para essa persona. Então o marketing tem muito essa função de criar insumos para que o vendedor tenha autoconfiança para mostrar o produto, se sinta respaldado com uma propaganda, com um material de qualidade para mostrar isso para o cliente dele, né? Legal. Nesse sentido, a área de marketing tem a missão de ampliar as vendas. Que mais? Analisar o cenário, né? Então, avaliar o mercado, a concorrência, o ambiente que a empresa atua, isso é essencial, né? Criar um plano de marketing envolve você entender aonde que você está atuando. Como é que o teu concorrente está se comunicando? Será que ele está usando muito anúncio no Instagram? Ou será que ele está usando televisão? Não sei. A gente tem que analisar como é que o concorrente, como é que esse mercado se comunica, né, Gilson? Não adianta eu divulgar por um meio de comunicação que não vai chegar no meu cliente, né, Gilson? Você tem que saber você tem que saber mapear onde que o teu cliente vê, né? Onde que onde que ele consome determinado produto, determinado conteúdo, que você consiga inserir a tua propaganda lá para que ele seja visual, né? Isso. Por exemplo, assim, se você tem um público de repente sei lá, mais voltado com aquele público mais assim na consultoria mesmo. Quando você vai vender a consultoria, às vezes o teu público está no LinkedIn, né? Não pode ser que esteja, não sei, né? Porque tem gente que vende só no LinkedIn. Se você precisa saber se o teu público está no TikTok, se você vende mais para esse nível teen aí, né? Você vai para o público mais jovem, talvez teu público esteja no TikTok. Isso mesmo. Ou talvez esteja no Instagram. Você pegou um bom exemplo. Eu tenho um cliente que a gente vende para um público mais do interior, mais agrícola, na verdade, né? Mais agrícola. É um produto que é para o produtor rural. Né? E aí a gente percebeu que, poxa, um caminho que eu tenho que divulgar é o TikTok, que eles usam bastante, mais do que o Instagram. A gente fez uma leitura em um momento e percebeu que o TikTok é um mecanismo importante para a gente atingir a nossa distribuição, né? O nosso público-alvo. Enfim, né? Fazer uma análise do cenário, como que a gente vai fazer para atingir o nosso público. Mas agora, se eu tiver que falar sobre um plano de marketing adequado, é aplicar os 4 P's do marketing que a gente falou lá no começo. E os 4 P's do marketing se resumem a entender como é que é o teu produto, né? A gente falou muito isso nas lives anteriores sobre estratégia, né? Qual que é a tua estratégia, qual que vai ser a tua abordagem, para que tipo de público que você vai querer atingir com esse produto. Eu quero um produto num nível de preço médio, que atenda um público de classe média, mais voltado ao segmento masculino, enfim, entender o teu produto, desenhar esse produto,
desenhar a solução dele, entender o markup que ele vai ter que ter, enfim, né? E aí a gente começa a entrar no segundo P do marketing, que é preço. E precificar é uma arte, Gilson. E é difícil. É difícil precificar. Ah, mas para precificar é fácil. Você só tem que chegar no valor mais barato do que o concorrente. Não é verdade. Não é verdade porque muitas vezes tem gente que posiciona um preço com a mesma qualidade de produto, coloca metade do valor, metade do preço, e é percebido como um produto de pior qualidade por causa do preço. Está mal posicionado, gerou desconfiança. E às vezes precificar tem muito a ver com o mindset também da pessoa, né? Porque às vezes você fala assim, cara, não posso vender mais caro porque nesse preço as pessoas não vão consumir meu produto. Isso mesmo. E daí, como você não tem um marketing adequado, você não gera valor do teu produto, né? Isso mesmo. E às vezes você precisa, para a sobrevivência da tua empresa, você tem que vender mais caro. E para vender mais caro, você precisa mostrar mais valor do teu produto. E para mostrar mais valor do teu produto, você tem que ter um marketing, né? É isso mesmo. Tá? Você tem que ter um markup maior, porque a tua empresa demanda. Então você não pode se basear no preço do concorrente, porque você pode estar indo mais rápido para o precipício. Né? É verdade. Claro que você tem que levar em consideração o preço do concorrente. Claro. Talvez você seja obrigado a igualar o teu preço com o preço do concorrente, porque é muito uma prática de mercado, tem vários concorrentes que vendem por esse preço, é um preço conhecido, então aí você vai ter que analisar a tua estrutura de custo. E para isso você vai ter que voltar lá no produto, redesenhar o produto, talvez com um material um pouco mais barato, mas que não seja mal percebido pelo cliente. Então você percebe como é uma relação, o desenho do produto envolve o custo e a formação do custo envolve quanto é que você vai precificar. Que o que tem é muita gente, parece óbvio isso que eu vou falar, mas tem muita gente que não sabe precificar e está trabalhando na carne, não está tendo lucro, porque não sabe precificar, porque não sabe desenhar os custos do produto. Então está aí duas coisas, produto e preço. Desenha o teu produto, entende como é que se ele vai atender a demanda do público-alvo que você quer atingir, o nível de qualidade que você está querendo colocar nele está de mais ou de menos para atingir esse público. Ou você vai entrar no achismo, vende aí, vamos ver o que dá, lança. Já percebi que o público classe média não quer, talvez então o público de classe baixa, poxa, mas você não planejou. Então e às vezes eu gosto sempre eu acho que o exemplo sempre é legal, né? Por exemplo, assim, nesse caso não é um exemplo, mas assim, se o teu caixa não está fechando, alguma coisa está errada, né? E provavelmente tem a ver com a quantidade que você está vendendo e o preço que você está cobrando, né? Na verdade? Sim. Se você está vendendo muito e teu caixa não está fechando, teu preço está muito baixo. Sim. Né? Ou se está vendendo pouco, talvez você precisa vender mais, né? E às vezes se você está vendendo muito e não está fechando o caixa, talvez você tenha que vender um pouco menos e vender um pouco mais caro, né? Você tem que analisar esse tipo de coisa, né? Às vezes o preço junto com o produto, você às vezes tem que dar um passo para trás e falar, pô, eu vou cobrar um pouco mais caro no meu produto e vou vender um pouco menos, que talvez vai se pagar, não vou ter tanto custo com distribuição, com isso, com aquilo, depende muito do produto, né? É melhor vender um pouco menos. Às vezes você precisa somente vender mais, né? Sim. Na verdade? Sim, né? sim, exatamente. Se fosse um exemplo simples, né? Porque, tipo assim, às vezes as pessoas, vamos pensar sempre, eu gosto de falar do cara que está lá no balcão, numa padaria, às vezes o cara fala, cara, tô trabalhando certinho, trabalho o dia inteiro, eu tenho cliente todo dia e o meu caixa não fecha. Claro que a gente sabe que envolve várias coisas, né? Mas talvez seja a questão do preço, né? Que é legal Talvez a seja pessoa dar do uma preço. olhada nessa questão do preço. Né? E as pessoas têm medo de aumentar o preço muitas vezes por uma Sim. crença limitante e por se basear no seu próprio hábito de consumo. Não, eu não pagaria esse preço, então mas quem foi que disse que através de uma boa pesquisa, se você souber formatar essa pesquisa, o teu público não esteja disposto a pagar mais por isso? E se a pessoa falar isso do próprio produto dela, é perigoso, né? Imagina o cara falando, cara, não aceito pagar mais no meu próprio produto. que valor que você está dando para o teu produto, né? Mas eu vou dar um exemplo para você. Pode não ser tão difícil disso acontecer. Por exemplo, eu vou vender, por isso que a gente tem que se identificar também com o produto que a gente vai vender. Mas eu resolvi montar uma loja de cosméticos, vamos supor. E o meu público-alvo não está muito bem definido, então eu vou vender tanto para baixo padrão, médio padrão, quanto alto padrão. Perfeito. Né? Você está definindo, vou comprar todo que é tipo de produto que quer atender todo mundo. Quer atender todo mundo. Né? Só que daí daqui a pouco você começa a pensar, peraí, mas os de alto padrão, eu vou deixar o preço muito parecido com o preço com o valor o meu custo de aquisição, porque eu não acredito que isso aqui vai vender.
E daí você vai deixando nesse valor, achando que as pessoas que vão procurar esse produto não vão estar dispostas a pagar a mais por isso. Porque você ainda está com uma mentalidade de você vender para baixo custo. Sim. Né? E isso está te travando, porque, tanto para um lado quanto para o outro. Porque ao mesmo tempo que as pessoas que estão querendo pagar menos ficam com medo da tua loja porque tem produtos com um valor mais alto, as pessoas que estão dispostas a pagar mais por qualidade estão indo lá, estão levando o teu produto, mas você está tirando da carne. Então são erros de precificação. É verdade. De precificação e de comunicação, né? De posicionamento, né? Então, nessa parte de plano de marketing, a gente está falando muito sobre posicionamento, começando por produto, por preço, mas também Philip Kotler fala muito sobre praça e promoção. O que é essa praça e promoção, né, Gilson? Sim. Praça são os canais de distribuição. Onde é que você vai divulgar o teu produto? Claro que você pode divulgar de todas as formas, né? Você pode distribuir o teu produto de diversas formas, mas de que forma que vai ser mais eficaz para você, né? Sim. Poxa, eu vou distribuir porque eu vou fazer uma venda pela internet, eu vou entregar por correio. Qual vai ser o teu raio de atuação nessa distribuição? Eu vou entregar só para Curitiba? Por exemplo, como é que é o canal de distribuição de uma loja de carros que tem uma loja em Curitiba? Como é o nosso caso aqui? Poxa, a nossa distribuição é para Curitiba e região, principalmente planejado para isso. Claro. Se for preciso, a gente chega até a entregar o veículo na casa do cliente. Mas a gente quer absorver ele e distribuir para que ele venha até aqui em Curitiba. Para isso a gente sabe que ele tem que estar em Curitiba e região. Perfeito. Agora, dependendo do negócio que você está, você tem que pensar como é que você vai distribuir isso. Você vai vender para todo o Paraná, para todo o Brasil? Você vai vender por internet? Como é que você vai distribuir esse produto, fazer com que ele chegue no teu consumidor? O meu produto é mais business to business, ou seja, negócio para negócio, ou mais B2C, que eles chamam, né? Business to consumer. Se for, por exemplo, eu tenho muito cliente de indústria, Justo. O cliente de indústria tem que se preocupar com distribuição do produto dele. É essencial, é um dos pontos-chave. Né? Eu preciso pensar que a distribuição é essencial para que eu tenha o meu produto disponível nos pontos de venda que eu vou vender para que chegue no consumidor. Como é que eu posso dizer isso? Eu trabalhei muitos anos, por exemplo, com uma empresa de cigarro e uma das maiores preocupações nossas era a distribuição do produto. Era fazer com que saísse da fábrica e não fosse só para um atacado, mas que sim que chegasse em diversas padarias, que chegasse em diversos mercados. Por quê? Porque senão o consumidor de cigarro chegava lá e não achava o Marlboro dele, não achava o cigarro que ele estava procurando, né? Sim. E aí ele desistia de ir naquele ponto de venda, ou ele desistia da minha marca, porque nunca estava presente nos lugares onde ele procura. Isso serve para ferramenta, isso serve para adesivos e selantes, isso serve para peças em geral. Você tem que planejar a sua distribuição e atingir essa distribuição, senão você não é relevante no mercado. No nosso caso aqui, estou olhando mais a minha empresa, que é o que eu conheço, mas a questão de distribuição tem a ver muito com, não é nem uma distribuição do produto, mas uma distribuição de prazo de entrega, né? Esse tipo de coisa. Por exemplo, assim, todo carro que eu vou entregar, eu faço o que a gente fala de double check. Primeiro a gente compra o carro, olha, mas sempre a hora que a gente vai vender, a gente olha o carro novamente. E às vezes, olhar o carro ali demora um pouquinho mais, tem que se preocupar com isso, porque às vezes você gera uma frustração naquela pessoa que olhou o carro e quer levar o carro hoje, ou quer levar o carro amanhã. Às vezes tem um pontinho a ser feito e você não consegue fazer aquilo naquele dia, né? Sim. Não sei se tem a ver com distribuição, mas é um pouco de entrega, né? Tem a ver com a tua proposta de entrega, né? Eu acho que dá para colocar isso em distribuição, sim. Mas enfim, e por fim, a promoção. Como é que você vai promover o teu produto, né? Que é o quarto P que Philip Kotler pergunta. Como é que você vai divulgar isso? Quais são os canais? Né? E a gente vai falar um pouco sobre você ter uma presença digital, né? Mas vai falar sobre a importância de você criar uma identidade visual do teu produto. Sim. Poxa, às vezes você vê várias empresas que cada hora usam um azul diferente. Isso não cria uma identidade visual no produto. Né? O que é identidade visual importante? Porque se não for um azul naquela paleta específica, não associa na mente do teu cliente. Com certeza.
né? Se não for aquela fonte sempre, você não utilizar um conjunto de fontes, as pessoas não sabem que é a tua marca. Tem marcas que só de você, a gente falou numa live do M do McDonald's, só de você ver aquele M do McDonald's, você já sabe que é do McDonald's, pela cor, pelo formato, pela fonte, né? Quer ver, quando você vê uma propaganda do Itaú, você sabe que é Itaú, né? Sabe. Porque ele sempre tá com a cor laranja, né? Eles estão falando de algum assunto qualquer lá, contando uma história, um negócio, mas eles estão de laranja, a letra laranja, ele está comunicando. Mesmo você falar do Itaú, né? Lá no final ele fala Itaú. Né? Isso mesmo. Mas ele é tão forte o laranja, né? A marca é tão, ela identifica tanto aquele laranja que todo mundo sabe que é do Itaú, né? Todo mundo sabe. E por mais que isso pareça, é tão óbvio isso para o Itaú, eles sabem disso, os profissionais de marketing sabem disso, mas muita gente no geral não dá tanta importância para isso. Mas é importante você definir. Vamos lá, a gente já chegou a falar até com a Pâmela, até comentou junto com a gente. Pâmela está aqui, vamos fazer um adendo aqui, né, Gilson? Está aqui nos bastidores. E ela entende, né, de marketing, né? Entende de marketing. E está aqui comentando com a gente, está aqui dando dicas para a gente, né? A gente estava planejando a live e ela estava falando para a gente sobre isso. Poxa, você definir uma fonte para a tua marca, você definir cores, você definir um formato que você vai publicar. Às vezes você utiliza uns formatos mais arredondados, formatos mais quadrados. Às vezes você coloca, tem um cliente meu que é padaria, que coloca uma moldura em todas as publicações. E é uma moldura clássica, assim, então, você sabe que é uma publicação deles, né? Legal. Então vai criando essa identidade. E a gente pode ir além, né? Um cheiro, né? Como a Amy Martin faz, né? Verdade. Tem marcas que trabalham muito com um som, né? Com uma música, tem a ver com a identidade visual, né? Por exemplo, você vai numa, vou falar nome de empresa aqui, né? Você vai numa Amy Martin da vida, que é uma loja de shopping, o cheiro é um cheiro que você sabe que é deles. Não é patenteado deles, pelo que eu sei, mas você sabe que você está entrando na loja deles. E a gente pode fazer isso no comércio da gente. Com certeza. Né? E seja, mas eu quero criar uma coisa que transmita uma imagem aconchegante, então eu vou colocar um cheiro de lavanda, né, para a pessoa, sei lá, você vai criando uma identidade que vai trazendo a identidade para a tua marca. O cérebro da gente, ele cria associações. Quanto mais você conseguir linkar padrões à sua marca, as pessoas vão saber que estão falando da tua marca. Não é verdade? Então, assim, falamos um pouco sobre esse planejamento do marketing, você definir o cenário que você está, como é que o teu concorrente está fazendo, tentar superar ele nesse sentido, entender os 4 P's do marketing, como que ele se aplica a você. Mas eu quero falar de um assunto agora, Gilson, que é o principal do dia de hoje, da live de hoje, que é definir o público-alvo, a tua persona. E o que quer dizer isso, né, gente? Essa semana mesmo, eu estava falando sobre isso com um cliente meu e ele falou assim, mas Marcelo, todo mundo compra de mim, Marcelo, isso aí é padrão, então, só que uns vêm mais, uns vêm menos, entende? De vez em quando vem aqui mulher comprar produto de mim e tal, ou às vezes vem até criança que compra, não quero falar o nome da empresa para não expor, mas aí eu falei para ele o seguinte, aí que tá, todo mundo está apto e pode comprar teu produto. Mas você tem que pensar em quem que você idealizou para comprar o teu produto. A gente falou sobre isso no planejamento estratégico, né? Mas isso entra também dentro do assunto de marketing. Quem que vai ter o poder aquisitivo para comprar o teu produto? Quem que vai estar no teu raio geográfico de atuação para comprar o teu produto? Quem que vai ter o interesse para comprar esse tipo de produto? E quando a gente fala definir, porque ele falou, todo mundo compra, mas com certeza, se ele fizer uma análise de 100 pessoas, ele vai ver que 80% se assemelha e 20% se distribui. Isso mesmo. E daí, Pareto, ele vai ter 80% de pessoas muito semelhantes. Então, a energia que ele está fazendo, de repente, para esses 20% é muito grande. Não que ele não tem que vender para todo mundo, mas ele tem que focar nos 80% que dá dinheiro para ele, não é? De forma mais fácil. Né? Exatamente. É você entender quem que vai te trazer mais resultado, mais rápido e que tem a ver com a identidade do produto. Lembra que a gente falou dos 4 P's do marketing, né? Com a identidade desse produto que você idealizou. Você pensou, o que é marketing, né? É você criar um produto, um serviço que seja uma solução para atender a demanda de alguém, de uma forma, atender as dores dessa pessoa. E essas dores envolvem, inclusive, custos.
Envolve um conjunto de solução a um custo-benefício adequado. Né? Então essa persona é muito importante a gente entender como é que a gente vai se comunicar com ela. Será que eu vou ter que colocar, a Pamela falou de música também, te ajuda na tua identidade visual. Será que se eu colocar uma música errada, eu vou conseguir atingir esse público? Será que se eu colocar um modão numa propaganda do Instagram que eu vou fazer, vai atingir aquele público que está, sei lá, parece básico, né? Mas que vai procurar um determinado tipo de serviço? Ou que vai se identificar com aquela música? A semana passada a gente até falou assim, a gente pega duas pessoas iguais, assim, iguais no sentido assim, de idade e classe social, que tem dinheiro. Por exemplo, a gente falou muito bom. a gente falou do Ray Charles, que deve ter uns seus 65, 70 anos. E o Ozzy Osbourne. E o Ozzy Osbourne, que já nos deixou ali, Sim. Que deve ter tinha uns 70 anos, 65, 70 anos. Sim. Os dois têm a mesma idade, os dois têm a mesma classe social, talvez, o mesmo dinheiro. Não, mas você concorda que a comunicação é totalmente diferente? Totalmente diferente, né? Se eu vendo para perfis como o Ozzy Osbourne, eu não posso ser muito formal, né? Eu tenho que comunicar de um jeito mais adequado para o meu público, né? Agora, se eu vendo para um público mais conservador, né, que respeita mais aquelas identidades formais, que nem a do Ray Charles, eu vou ter que ser mais formal. Sim. Tanto no meu jeito do vendedor falar com o cliente, do jeito de eu comunicar a minha marca no Instagram ou qualquer outro lugar, eu vou me adequando a isso, né? Isso. Por isso que é importante, né? Isso mesmo. Né? E assim, eu acho que está muito relacionado a qual que é o poder de compra também. Eu gosto muito de considerar isso na hora de definir a persona. Por exemplo, eu tenho um cliente que a gente fez um plano de negócios recentemente e a gente quis definir esse público-alvo que vai trazer um resultado em termos de ticket médio, né, um valor de compra que vai compensar. Vai compensar o quê? A minha entrega. Por enquanto a gente vai entregar só em Curitiba e região, então a vendedora iria pegar o carro, colocar os produtos e levar até o cliente. Então a gente percebeu, né, eram produtos para limpeza, né? A gente percebeu que o que compensava mesmo, de forma alguma, é vender pingado para consumidor. Porque daí quantas vassouras eu vou vender pingado para o consumidor? De muito trabalho, dá para entregar isso, né? Meu Deus do céu, né? A gente começou a primeiro a linkar. O que é o público-alvo da gente? Poxa, são shoppings de bairros, que vai trazer um volume, que vai consumir todos os produtos do nosso pool de marketing, do nosso pool de produtos, né? Das nossas famílias que a gente criou, mas também academias, empresas de pequeno e médio porte. Quem que a gente vai conseguir atingir nesse momento? Poxa, empresas de pequeno e médio porte, aí, indústria, a gente vai conseguir. Sim. Por que nesse primeiro momento é a persona que a gente está buscando? Porque é quem a gente vai conseguir visitar. Eu não vou conseguir entrar numa bocha já de cara. Claro. Eu preciso ir construindo, né? Você falou um pouco da persona da consultoria. A consultoria, ela está entrando no mercado, a minha consultoria, a Marcela Estival Consultoria está entrando no mercado de empresas de pequeno e médio porte, porque é onde está sendo mais atingível. Se eu quiser entrar num público de cachorro grande, eu vou competir com consultorias que têm uma divulgação, um marketing, uma infraestrutura muito maior. Exatamente. Né? Então eu tenho que também entender o meu tamanho. Claro. Eu tenho que saber que eu tenho conhecimento também para ajudar empresas de grande, pequeno e médio porte. Sim. Só que no momento eu tenho que Focar no Né? pequeno e no médio. Né? Isso mesmo. Só que eu não vou correr atrás de um público consumidor. Sim. De um público de pessoa física. Claro, Então claro. eu tive que mapear. Né? Sim. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar assim, porque se você vai para o público de grande porte, ou médio porte, ou pequeno porte, é uma escolha, né? Não necessariamente que você é pequeno, mas é um negócio, porque às vezes no pequeno você tem muito como crescer, né? Porque você tem uma demanda muito grande, você vai ter que só pensar em distribuição, como o atingimento dessas pessoas, e daí você vai ter que fazer um trabalho diferente do que o grande. Né? A gente estava falando daquela consultoria que é muito famosa aí, que a gente estava falando, que ele atinge pessoas de grande porte, mas o que ele fez? Ele viu que tem um mercado muito grande, ele se adequou pro médio porte, na verdade. Isso mesmo. E vai preparando pra gente, pro grande porte, né? Isso, ele deu uma ampliada no leque de persona para poder construir Exato. com esses clientes, né? Mas enfim, a gente entender
qual é o tamanho da nossa bala para a gente correr atrás do cliente certo. Isso tudo depende muito da persona, né? Depende de da você persona. conhecer a tua persona, né? Isso mesmo, isso mesmo. Por exemplo, poxa, será que é o momento de eu montar uma loja de shopping? Eu conheço várias pessoas que quiseram montar já de cara uma loja de shopping, assumir um custo fixo gigante para atingir um público que era aparentemente mais garantido, mas não teve, vamos falar de payback, né? Não teve o payback que a gente chama, é o pagamento de volta, é o retorno sobre o investimento que você está tendo. Não teve o payback no prazo que esperava e não gerou fluxo de caixa o suficiente para manter o negócio. Porque teve que fazer um baita investimento numa loja de shopping, gastou lá 200, 300 mil reais para construir um negócio, teve que assumir uma mensalidade dentro do shopping de 30, 40 mil reais, por exemplo, e o negócio não girou na velocidade que ele queria. Por quê? Porque ele focou numa persona que, claro, que é uma persona que ia comprar o produto dele, um público-alvo que ia comprar o público dele, só que ele não era o momento. Então esse público-alvo às vezes tem a ver com o teu momento. Também, verdade. Né? Essa empresa que a gente fez o plano de negócios, a gente percebeu que a persona ideal era vender para Bosch, para Volvo, para empresas de grande porte, que numa pegada só vai comprar 50 vassouras dela, ou 100 vassouras, 200 vassouras, estou dando exemplo da vassoura, né? Porque é um dos produtos que ela vendia. Mas então a gente vai ter que focar o quê? Numa persona que a gente vai conseguir atingir num primeiro momento, que é uma academia, que você vai conseguir visitar e eventualmente falar com o tomador de decisão já de cara, para que ele reflita sobre o teu produto, né? E para que ele te ajude a girar o negócio. Porque se o negócio não gira, não vende, não se sustenta. Total, verdade. Falando ainda desse público-alvo, né? O que mais que a gente tem que levar em consideração, né? Então, se é uma pessoa física ou pessoa jurídica, se é homem ou mulher, onde compra, que tipos de interesse que vai ter, né? Por exemplo, se eu vendo para... Olha que interessante a analogia. Eu tenho um amigo meu que ele vende roupas para meninos, para crianças do sexo masculino. Esse é o público. Legal. E quem que é a persona dele? Os pais. Os pais. Então, apesar do público consumidor dele serem crianças, a persona dele são os pais e mães, né, que vão ter que entender que existe um valor agregado para aquilo. Poxa, ele vende roupas de marca para crianças, para meninos, né? Ele vende só trabalha com Tommy, com Lacoste para esse público. Então, de alguma forma, ele tem que agregar valor na mentalidade desses pais para eles perceberem que são roupas originais, são roupas de qualidade e que vale a pena os pais investirem nesse tipo de roupa para os filhos. Eu acho legal a gente definir primeiro. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é persona, né? É o avatar que a gente chama. É aquela pessoa com quem a gente vai, aqueles 80% que a gente quer falar, que vai ser mais fácil de falar. Isso. Então, para você definir uma pessoa, às vezes você já tem um negócio e você tá, que nem seu amigo que quer vender para todo mundo, se parar para analisar assim e o cara fizer um estudo para quem ele vende e olhar assim, eu estou vendendo para várias pessoas, mas se ele pegar um bloco de pessoas lá de 100 pessoas, ele sempre começar a analisar, ele vai ver. Eu vendo mais para homem ou para mulher, né? Que é aquilo que a gente está falando. Sim. Isso é legal saber, é fundamental saber assim, qual que é a classe social dessas pessoas, quanto que é a renda média dessas pessoas. É legal saber, né? Se está vendendo legal e se você está realmente atingindo aquelas pessoas que você se propõe. Você falou uma coisa muito importante hoje, a gente sempre fala nas lives sobre isso e hoje se reforçou com relação até ao negócio aqui. Nem todo cliente serve para ser seu cliente. É verdade. Então, se você tem um posicionamento voltado para valor agregado, a tua proposta não é só vender preço, não é vender o mais barato. Sim. Vai ter clientes que você vai tentar demonstrar o valor agregado e ele não vai entender. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não tem problema. Você só tem que saber mostrar esse valor agregado. Porque Sim. tem muitas empresas que têm um produto de qualidade, mas não tem uma preparação do vendedor para mostrar o valor agregado que tem isso. E o vendedor acaba sempre caindo em preço. E quando ele cai em preço, ele não consegue competir com o concorrente que faz mais barato ainda porque tem menos qualidade no produto, né? E quando a gente está definindo persona, a gente sempre conversa sobre isso, né, Marcelo? Eu gosto muito de falar assim, você precisa saber qual é a maior dor do cara, Sim. né? E Sim. qual que é o maior desejo.
É verdade. Porque você concorda que essas demografia de idade, todo mundo pensa nisso, né? Mas agora, dá mais trabalho você saber assim, qual que é a maior dor que eu tenho, que essa pessoa que se propõe a comprar meu produto tem. E se eu for uma pessoa que consigo solucionar essa dor, meu caminho eu diria que você está uns 80% Já tá. resolvido. É verdade. Se eu sei qual que é a dor que eu resolvo, meu amigo, eu te garanto que é muito mais fácil de vender. É verdade, Né? é verdade. A gente, para vender alguma coisa, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que ver de que forma eu vou conseguir atender essa pessoa. E como que eu vou demonstrar? Não basta ser, isso é ser. É resolver a dor do outro. Beleza, então eu estou desenvolvendo o meu marketing. Eu descobri como resolver a dor desse cliente. Mas mais que isso, como é que eu vou mostrar para ele que eu sei resolver a dor dele? Então não basta ser, é parecer também. Então aí a gente vai entrar um pouco sobre o fortalecimento da presença digital, que hoje é essencial, né? Como é que eu vou mostrar isso, que eu sei resolver essa dor na Gilson? Não sei, eu acho que a gente esmiuçou bem essa questão de público-alvo, da persona e da importância disso, né? Uhum. Só um adendo que eu acho que até vincula um pouco com o que você vai falar agora. Nada impede da pessoa fazer um rebranding também. Então, se em determinado momento ela vê que o público dela mudou, que ou faixa etária, ou enfim, ali mudou, ela pode mudar a identidade visual, o posicionamento dela para atingir esse novo público Fazer o dela. que você falou? Um rebranding. Nossa, nem sei o que é isso. Rebranding, como né? é bom a pessoa entender. Exatamente. A gente vai ver o branding, a gente vai fazer um rebranding. O branding é a marca, né? E o rebranding, na expressão do inglês, é refazer essa marca, né? Esse posicionamento. O que é branding? Brand é marca, né? Marca. E o rebranding é o rebranding é remarcando, por assim Então, dizer, né? então, Aportuguesando a coisa. E sim, às vezes não está funcionando, né? Verdade. Esperar resultado. Definição de insanidade, dizem por aí que é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Às vezes você faz um rebranding, né? Uau! Vamos falar até de novo, rebranding. E você faz isso para quê? Para você reposicionar o teu produto. E às vezes isso é o que faltava. Cara, foi muito bom a Pamela ter falado isso, que me lembrou de um case aqui do Madeiro, que foi um case de rebranding. Várias empresas, né? Várias O empresas. McDonald's mudou muito de uns tempos pra cá. Isso. A Pepsi, eu acho que mudou. Muitas empresas. Também. Agora, pegando esse caso mais regional nosso, que é com certeza um case de sucesso, o Madeiro, ele por muitos anos funcionou com 5 lojas, né? E ele acabou percebendo que ele tinha um problema no quesito preço. Era muito caro ou muito barato? Era um valor muito elevado. E daí ele posicionou o preço, mas tentou manter aquela qualidade. A gente sabe que ele se posiciona como the best burger in the world, né? Uau, falando só em inglês aqui, né? Fazer o quê? Mas é a logo dele, né? The best burger in the world. Então ele fala, o melhor hambúrguer do mundo. E aí quando você vê a entrevista, né, do fundador, ele fala assim, até me deu um branco aqui, me fugiu o nome dele, do Durski, isso mesmo, Durski. Ele fala assim, eu quis trazer o que tinha de melhor para o meu sanduíche, então eu pesquisei no mundo inteiro para poder fazer uma coisa de qualidade. Só que eu tinha esse posicionamento, eu sempre trabalhei dessa forma, mas não ia a coisa. De repente ele começou a perceber, aí ele falou uma frase assim, o pobre, ele gosta de pagar barato. O rico adora pagar, o pobre precisa pagar barato. O rico adora pagar barato. Frases dele. Claro. Né? Isso aí tá divulgado, né? Foi o que ele falou. E quando ele começou a reposicionar um pouco o preço dele, baixou um pouco, ele trouxe o mesmo valor agregado que estava construído para o cliente que já conhecia a marca dele, mas tornou mais acessível. E isso foi o gatilho para ele, para começar a vender muito mais para essa mesma persona, que é uma pessoa de poder aquisitivo, mas que adorava pagar mais barato. Então, o rebranding dele foi muito mais voltado numa questão de preço, nos 4 P's do marketing, né? Mas mantendo a qualidade. Olha que interessante. Legal. E esse foi o ponto, diz ele, o ponto de virada dele. Era um detalhe. Ele fez também o Jerônimo, né? Que daí fez que é para a classe mais
É né, mais mais voltado ao barato, fast né? food, né? É. Fast food. Mas isso depois que ele conseguiu alavancar, Claro, né? claro. Então, Depois que ele cresceu bastante, né? né? E esse Se rebrand posicionou. é importante. Às vezes você Então. tem, nesse rebrand, eu tenho um cliente meu, de novo, eu não quero falar nomes, mas ele está reposicionando sim, porque ele atinge muitos públicos, de todos os níveis sociais. Mas ele começou a perceber que o tipo de produto que ele vende não está dando um markup legal de produto para ele, para clientes para um público de baixo poder aquisitivo. Uhum. Então ele resolveu fazer um produto que abrangesse um público de mais médio e alto poder aquisitivo. E não tem nada de errado nisso. Claro. Ele está tentando só acertar melhor. Então você vai remodelando, né, o seu negócio. A gente chama isso de remodelagem do negócio. E essa remodelagem é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro, você pensa. Primeiro, assim, porque assim, se você tem um público consumidor, e digamos assim, se você está dando certo com aquele público, você jamais vai abandonar ele, não é verdade? Sim. Agora, se o teu público também vai mudando, né? Porque você sabe, a sociedade vai mudando, as pessoas vão mudando. Você tem que acompanhar o teu público, né? Então, o rebrand, eu acho que tem a ver com o acompanhamento dessa mudança De hábitos, né? de Das pessoas, interesses, entendeu? né? É verdade. Até esteticamente falando, né? Exatamente. Pode ver no design em si, em marketing, igual a gente está falando, redes sociais, a gente tem uma mudança muito drástica de um ano para o outro, de formas de apresentar um vídeo, de editar um vídeo ou de fazer uma publicação mesmo em si, de um ano para o outro tem essa mudança. Então você tem que ir adequando sua marca conforme o mercado vai De mudando acordo. também. Isso mesmo. Então é sempre tempo de mudar, às vezes é preciso mudar, não tem vergonha nenhuma em querer mudar teu posicionamento, não adianta ficar parado, estancado naquele posicionamento, e esse é meu público, e esse é o produto que eu faço, né? Às vezes você tem que remodelar, colocar uma cara nova para o teu negócio, né? Eu diria que é uma questão de sobrevivência, né? É uma Porque, questão de sobrevivência. porque não tem como você... você tem que estar antenado no teu público, a não ser que teu público não mude, né? Isso mesmo. E dificilmente não vai mudar. Isso Porque mesmo. os hábitos de consumo vão mudando muito rapidamente, né? Isso mesmo. Então, eu diria assim, eu acho que a gente tocou nos dois pontos principais de hoje, Beleza. e já são Já são 56, 7h56. Então eu queria deixar os próximos tópicos Mas, para... tecnicamente a gente tem 15 minutos. A gente entrou 15 minutos atrasado. Não, perfeito. Mas eu mesmo preciso... Terminar, né? Hoje eu vou precisar Claro. encerrar em função de outros compromissos, Uhum. mas para a gente entrar nesse próximo assunto a gente vai precisar investir bastante tempo, que é a presença digital. Mas de qualquer maneira eu queria deixar uma mensagem aqui, Gilson, fazendo um apanhado sobre tudo que a gente falou, né? Então é definir como é que é o teu produto, qual é a dor que você quer atingir, né, Gilson? De que forma você vai atingir essa dor do teu público, e não basta ser, tem que parecer. Você entendeu como é que você vai resolver essa dor, você tem que saber mostrar isso, né? Você tem que saber divulgar isso, você tem que ter uma identidade visual do teu produto, você tem que ter um padrão. Se você não... Imagem é tudo, gente. Imagem é muito mais do que 50% na minha visão, é em torno de 70%, 80%. Porque se você não tem imagem, não tem um padrão, não tem uma identidade visual, você fica igual ou na verdade você nem fica igual aos outros. Você não representa nada. Você é ultrapassado até por quem tem muito menos coisas do que a tua empresa, porque tem uma imagem melhor, não é verdade? Isso mesmo. Porque às vezes você tem um conteúdo legal, um produto interessante, mas se você não sabe comunicar esse produto, que é a imagem, você não consegue chegar no teu consumidor, né? Isso E mesmo. de repente teu concorrente que não tem um produto tão bom quanto o teu, chega melhor porque a imagem dele é melhor, né? Isso mesmo. Né? Segundo ponto que foi falado hoje, que acho que agrega, será que a tua área de marketing está ajudando a tua área de vendas a vender mais? Será que a tua área de marketing está divulgando os produtos, está mostrando os benefícios deles, está sendo clara sobre o que a tua empresa está oferecendo, né? É essencial que a área de marketing ajude o teu vendedor a vender mais, divulgando o produto, mostrando esses benefícios. Então, eu acho que isso é essencial. Total. E o terceiro ponto que foi falado hoje é definir essa persona, né, Gilson? Entender quem é que vai comprar o teu produto, quem é o principal grupo de pessoas que vai comprar,
E será que está atendendo os interesses de qual público, aquele produto que se desenhou, essa solução que você pensou? Qual é o poder aquisitivo dessas pessoas? Qual é o sexo dessas pessoas? Qual que é a mentalidade dessas pessoas, os interesses delas? Você tem que fazer um exercício de empatia para poder atingir esse público, que é os teus 80%, né, Gilson? Sempre vai ter pessoas que vão comprar o teu produto que não tem a ver com essa persona que você idealizou. Mas a tua propaganda, a tua abordagem tem que ser para esse público. Concordo. Né? Que mais, Gilson? Tem mais alguma coisa que você queira agregar sobre o dia de hoje? Não, sobre acho que a gente já live? abrangiu bastante. Eu só falaria uma mensagem final. Saiba quem é teu cliente, qual é a dor que ele tem, ou o desejo que ele tem, e resolva isso aí que você está no caminho. Tá no do caminho, né? sucesso. Você já está fazendo mais do que muita gente que não Olha, parou eu vou para te falar pensar que nisso. é 70% do negócio. De forma simples, se você souber a dor e souber resolver essa dor, cara, tem todas as outras questões, mas você já está bastante adiantado, né? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então, eu hoje, como eu vou entrar em férias, É verdade, semana que vem a gente não vai fazer, né? não vai fazer na semana que Nosso vem. avô vai estar viajando. Vou viajando, mas vou estar trabalhando, né, Eu Gilson? sei. Então, vou fazer a viagem, vou estar divulgando de lá. A gente já, inclusive, fizemos um plano aí, o Gilson, para trazer muita coisa desses lugares que eu vou estar, né? Para que a gente possa agregar. Só que não vai ter live semana que vem, né, Gilson? Perfeito. Uma semana somente. Uma semana. Mas a próxima live vai ser para voltar a falar do assunto de marketing, para a gente encerrar coisas que faltou falar e que são essenciais também, que tem mais alguns pontos aí. Obrigado quem está assistindo e nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.